Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, neste momento, primeiramente, nós pedimos licença para estar entrando em Tua santa e gloriosa presença. E pedimos, Senhor, perdão por nossos erros, nossas falhas, tudo aquilo que possa, Senhor, nos afastar de Ti. Nos ensina, Senhor, a sermos melhores. Esse é o nosso objetivo, é por isso que nós escolhemos estar aqui, Senhor. Meu Deus, enquanto o mundo está aí na festa da carne, nós estaremos aqui, Senhor, na festa do Espírito, Senhor, louvando e glorificando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós te louvamos, ó Pai, porque Tu és a razão da nossa vida. Então, meu Deus, receba o nosso louvor nesta manhã. Venha através da Tua palavra nos ensinar nesta manhã, para que a gente venha sair daqui transformados pelo Teu poder. Eu sei que esse é o Teu sonho para as nossas vidas. E que seja assim, meu Deus, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com alegria? Glórias a Deus. Quem aqui hoje trouxe a palavra de Deus? Vamos abrir em Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 16. A palavra de Deus fala assim: digo, porém, andai em espírito, e não satisfareis os desejos da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Na quinta-feira, eu estava ensinando isso para os nossos adolescentes. Porque a luta deles é justamente que eles ainda estão numa fase ali de encontrar a Deus. Então, o pecado, a carne, é muito presente lá, né? É muito presente na vida deles. Então, eles têm bebida para lutar contra, eles têm ali narguilé na porta da casa deles, funk, músicas ruins ali, ó, na porta da casa deles. Muitos até nem dormem, né? Às vezes de sábado para domingo com a música ali alta. E eu estava ensinando para eles a diferença do carnaval, que é o quê? A festa da carne, para uma vida em espírito, né? Que se a gente andar em espírito, a gente não vai satisfazer o desejo da nossa carne. Eu expliquei aquela historinha que todos nós, quando começamos, eu expliquei para vocês, que é os dois lobos dentro de nós, né? A carne e o espírito ali, numa guerra constante entre eles, para cada um querendo que a gente faça ali a sua vontade. E eu estava ensinando isso para eles. E a guerra deles é justamente essa, eles são novos, né? E eu foquei muito nessa questão, você precisa escolher abandonar o pecado para viver uma vida com Deus. Mas e a guerra de vocês, que estão aqui? Que são os firmes, os convertidos, os fortes. Nós temos aqui colaboradores, líderes, obreiros, os adolescentes firmes, que desde pequenos estão aí aprendendo com a gente, né? E vocês? E a guerra de vocês? Qual seria? A palavra de Deus, se você ir aí mesmo onde você está, em Gálatas 5, vai lá no versículo 1, e olha o que diz. 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O que isso significa? A gente precisa entender. A gente não falou que a gente foi livre do mundo? Não. A gente é livre do mundo. Fomos livres do mundo. Livres das coisas do mundo. A gente não
não pode encontrar outra forma para pecar. Eu quero dizer para vocês o seguinte: no mundo, as pessoas usam o quê? Máscaras. E que máscaras as pessoas usam no mundo? Por exemplo, a máscara da felicidade. A máscara da felicidade é a máscara que as pessoas do mundo usam. Por quê? Porque elas têm uma vida de porcaria, têm depressão, têm angústia, não é feliz. Mas aí o que elas fazem? Elas vestem a máscara de feliz, eu sou feliz, de felicidade, e ali elas pegam, estão pulando esse carnaval com um sorriso no rosto. Ninguém está triste. Tá todo mundo o quê? Feliz. Porque usa qual máscara? Essa máscara. A vida da pessoa é um caos o ano inteiro. Aí ela tem um dia de farra. E aí ela bota uma máscara da felicidade para querer convencer as pessoas e até ela mesma de que ela é de fato o quê? Feliz. Você talvez já se libertou, né, dessas máscaras, né, que você usava quando você era do mundo. Mas o que não pode acontecer? Não pode acontecer você trocar de máscara. Se você é do mundo e você tinha máscaras no mundo, porque a sua vida era uma vida de aparência, e você vem para a igreja, quando você chega na igreja, as suas máscaras, elas precisam cair. E não apenas serem o quê? Trocadas, serem substituídas. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque essa palavra diz isso. Estais firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Não nos torneis, né, a voltar. A gente não deve tornar ali, a voltar debaixo do jugo da servidão, da escravidão, do pecado. Só que quando você está na igreja, você tem que tomar cuidado, porque o diabo, ele quer que você vá para o inferno de qualquer forma. No mundo você já ia para o inferno, agora você está na igreja. Ele sabe que se você derrubar suas máscaras e estiver limpo, livre, sem nada que o encubra diante de Deus, que você vai ser transformado. Então o que ele faz? Ele quer enganar você e ele quer que você substitua as suas máscaras. Máscaras que você usava lá no mundo caiu, agora você está dentro da igreja, ele quer que você continue usando máscaras, mas são outras. E eu vou falar aqui sobre as 6 principais máscaras que o crente usa. Por que eu fiz a aspas? Porque o verdadeiro cristão, ele não usa máscara. Mas sabe qual é o problema? Existem pessoas que nem sabem que elas usam máscaras. E é por isso que veio aqui essa passagem hoje. Que é para que você compreenda e se perceba através do que vai ser falado aqui. A primeira máscara que o crente usa, vocês entenderam, né? Quando eu falar crente, eu não estou falando de cristão. Que o crente usa é essa aqui, ó. A máscara do amor. É uma coisa boa, é ou não é? Amor. Mas o amor, ele tinha que estar onde? Na sua vida de fato. Não era para ser o quê? Uma máscara. Só que tem gente que vai para a igreja e ela faz disso uma máscara. Ela faz do amor, é uma máscara. Ela finge ter amor. A máscara de amor nada mais é do que fingir ter amor. Ela fala para todo mundo de Jesus que a nossa obra é linda, ela evangeliza, nossa, a nossa obra é maravilhosa, uma obra de amor. Mas ela não faz essa obra de amor. Mas ela se cansa com essa obra de amor. Mas ela não tem vontade, faz corpo mole para fazer essa obra de amor. Então, de fato, ela tem amor? Não. Ou é o quê? Uma máscara de amor. Eu estou dando um exemplo só, mas existem muitas maneiras das pessoas usarem a máscara do amor, e uma delas é com a preocupação com o seu irmão. Porque eu oriento isso, se você vê o seu irmão mal, chega, orienta ele,
fala, né, de Jesus para ele, chega na pastora, fala para a pastora o que o seu irmão está fazendo, para a gente orar, para a gente interceder. Isso é importante, isso é o amor, isso é válido. Mas existem pessoas que se escondem atrás da máscara do amor para fazer, por exemplo, fofoca, para falar da vida do outro. Porque se eu vejo a Bianca fazendo uma coisa de errado, eu vou chegar na Bianca, vou repreender, vou chegar na pastora da Bianca e vou falar. Porque são as pessoas que podem ajudar a Bianca a o quê? Melhorar. Mas se eu chegar na Lara, se eu chegar no Ronaldo, se eu chegar no Guilherme para falar de uma dificuldade da Bianca, será que eu estou tendo amor ou será que o amor na minha vida é uma máscara? Eu estou usando do amor para fazer o quê? Fofoca. Olha como isso é fato. Cuidado, cuidado é uma coisa que é filho do amor. Se você ama, você cuida. Mas quando que esse amor é uma máscara nessa situação? Quando a pessoa está cuidando, quando a pessoa está se aproximando de alguém, quer agradar alguém por interesse. Aí não é amor, eu não estou me aproximando dela porque eu gosto dela, porque eu amo ela. Eu estou me aproximando dela porque ela tem algo a me oferecer. Então eu estou cuidando, eu agrado, eu trato essa pessoa bem. Mas não é porque eu tenho amor, é porque eu uso uma máscara de amor. Porque atrás desse amor, o que está escondido atrás desse amor aqui? Está escondido o interesse. Ó, o que essa pessoa tem para me dar? Tem até uma frase, né? Que fala assim que se você faz algo para alguém que não tem como te retribuir, ali é o ato do amor. Porque quando você só faz as coisas para as pessoas que podem te retribuir, cuidado, pode ter um interesse ali por trás. Então, preste muita atenção sobre isso. O amor, ele tem que ser não fingido, não é isso que a Bíblia fala? O amor não fingido. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Esses são apenas exemplos, eu não vou me estender muito, senão a gente já tem que fazer vigília. Mas vocês pegaram a ideia? Pegou a ideia? Sim. O amor, ele é um fruto do Espírito, aonde todas as pessoas de Deus precisam buscar para ter. Você precisa orar, nós vamos orar daqui a pouco para você ter o amor. E não viver essa máscara de eu amo, eu falo. Mas na verdade, por trás disso, são seus próprios interesses. Vamos lá para a segunda máscara? Segunda máscara que o cristão usa. Olha só, que o crente usa. A máscara do bom testemunho. Pô, mas o bom testemunho não tem que ser algo real na nossa vida, gente? É ou não é? Você tem que dar o quê? Você tem que dar bom testemunho. Você tem que passar para as pessoas ali a sua vida, mostrar. Poxa, o seu testemunho é a cruz que você leva. Eu já expliquei para vocês isso. Você tem a responsabilidade de manter o seu testemunho. Isso o cristão deveria ter, não deveria ser uma máscara. Mas quando a pessoa não tem, quando ela chegou na igreja, ela ainda não se moldou com o coração aberto para viver um bom testemunho, ela vive uma máscara de bom testemunho. Como, por exemplo, a paciência. Ela fala que é paciente, mas no momento que a paciência precisa ali ser provada, ela o quê? Ela é reprovada. Porque na verdade não existe paciência. A paciência precisa ser mostrada sem que exija aquilo, sem que você esteja sendo pondo à prova. Tipo, eu sou uma pessoa paciente, está todo mundo aqui, ó, calmo, tranquilo. Eu sou uma pessoa o quê? Paciente. Mas é no momento que as nossas crianças estão lá, enlouquecendo, é que você vai colocar à prova se realmente o seu testemunho é de uma pessoa paciente. Se você realmente vai conseguir superar aquilo. É igual, por exemplo, a mansidão. Né? A mansidão é isso. A pessoa fala assim, eu tenho a mansidão, que é o fruto do Espírito.
Eu sou uma pessoa mansa, mas não pisa no calo dela, senão ela se transforma. Mas a mansidão também, ela não é vista no momento de paz. Porque no momento de paz, quem não é manso, é manso. É isso que você tem que entender. No momento de paz, até quem não é manso, é manso. Porque está no momento de paz. Mas é no momento que você vai ser posto à prova, é que você coloca para fora aquilo que você tem dentro. É igual aquela história de eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Isso é um termo do mundo, quem já ouviu? Já falei isso alguma vez, né? Pô, é um termo que as pessoas querem dizer o quê? Eu não me meto em confusão, mas se você me meter em confusão, eu vou acabar com a tua vida. É mais ou menos isso. Isso é a história de uma pessoa que não tem o quê? Testemunho, mas ela usa uma máscara. Eu não me meto em confusão. Mas o fulano quis meter, entendeu? Então, isso é uma desculpa, a gente tem que tomar muito cuidado. Em relação à fidelidade, por exemplo. Fidelidade faz parte do seu bom. E tem gente que vive uma máscara de fidelidade. Porque na hora de receber, por exemplo, a consagração, ela está lá recebendo. Na hora dela dar o dízimo, o que ela faz? Não dá. Ou ela dá. Mas aí ela recebe outra coisa por fora e ela fala assim, essa coisa por fora, ninguém sabe. Então ela está dando para o homem, porque ela sabe que o homem pode cobrá-la. Que não vai acontecer nunca, na verdade. Mas para manter as aparências para o homem, ela dá o dízimo ali do salário dela, porque ela sabe que se ela não der, vai estar mostrando, vai estar sendo revelada sua infidelidade, seu mau testemunho. Então ela dá daquilo que o homem sabe. E daquilo que o homem não sabe, só Deus sabe, ela não dá. Então essa fidelidade é real ou é uma máscara? É uma máscara. A pessoa usa a máscara ali do bom testemunho. Quantas pessoas usam a máscara do bom testemunho, mas em 4 paredes? Porque na igreja a pessoa é maravilhosa, faz tudo, trata todo mundo bem, trabalha. Tem gente que na igreja faz a obra, faz tudo. Só que aí chega em casa, as coisas são diferentes. Aonde os irmãos não estão vendo, aonde o pastor não está vendo. Aí o que acontece em 4 paredes? Em 4 paredes você mostra o que tem por debaixo da máscara. Aonde a pastora não vê, os seus irmãos na fé não veem. E até as pessoas da sua família pode também não ver, porque tem gente que pode se trancar no quarto, no banheiro para poder pecar. Talvez ninguém veja, mas tem só uma pessoa, fora você, que está vendo. E é Deus. E você deveria ficar apavorado só de imaginar que Deus olha para a sua vida falando, filho, não foi para isso que eu te chamei. E você está ali, decepcionando. Mostrando na igreja ser a pessoa de bom testemunho, mas nas suas ações não sendo. A gente precisa tomar muito cuidado. Veja as máscaras sendo trocadas. Você não usa a máscara do mundo, mas começa a usar a máscara de quem quer viver de aparência dentro da igreja. Quer dizer, isso é muito ruim. Você só trocou de máscara. Antes você usava lá a máscara, né, de felicidade para esconder a tristeza que você vivia, a angústia. E agora você esconde a vida que não foi transformada. Quando você tem todas as possibilidades, você recebe todas as ferramentas e todas as chances e todas as oportunidades possíveis para ser transformado. Então é uma questão de escolha. Vamos lá, para a próxima. Próxima, essa daqui, campeãzona ela. Máscara que vive na cara de crente. Essa máscara aqui, É a máscara da humildade. A máscara do eu sou humilde. A máscara do eu tenho orgulho em ser. Eu sou tão humilde. Eu tenho até orgulho de mim. Tão humilde que eu sou. Gente.
Conforme eu estava dando os exemplos para vocês sobre, eu falei, por exemplo, lá da questão do testemunho, da mansidão, das outras coisas, existem coisas que é quando você vai ser provado que você vai mostrar. Então presta atenção, porque talvez você nem sabia que você tinha essa máscara, mas talvez você tenha. Como que a gente observa a humildade das pessoas? Um exemplo clássico é a repreensão. Como que a gente sabe, né, se a pessoa ela usa ali uma máscara de humildade, né, ao invés de ter esse princípio de fato? Na repreensão. Na hora que ela posta ali a prova, né? A pessoa humilde de verdade, numa repreensão, ela vai aceitar, ela vai entender a conversa, ela vai conversar ali. E quando ela sair dali, ela vai começar o processo de mudança. Eu preciso ser melhor. Como eu vou fazer para ser melhor? Ela vai colocar em prática aquilo que naquela conversa foi tratada. Isso é uma pessoa humilde de verdade. Agora, existem as pessoas assumidamente orgulhosas. Assumidamente orgulhosas. Essas pessoas são aquelas que não vão aceitar a repreensão. Aquelas que vão continuar fazendo as mesmas coisas. Elas não acham que elas estão erradas. Ela fala que a Bíblia pode até estar certa, mas eu vou fazer a vida minha, faço as minhas escolhas e ponto final. Ok, essa pessoa é uma orgulhosa. Vai para o céu? Não. Já está descrito já que não. Mas a pessoa que usa a máscara da humildade, ela age de que forma? A pessoa que usa a máscara da humildade é aquela que na conversa ela aceita, ela concorda. Durante a repreensão ela baixa a cabeça, mostrando o quê? O que ela mostra? Uau, como eu sou humilde. Mas aí o que acontece quando essa pessoa ela sai daquela conversa? Diferente do humilde que não usa máscara, que ele é humilde de verdade e que vai estar pronto para pensar, uau, o que eu tenho que fazer para melhorar? Essa pessoa, ela vai começar ali a pensar internamente, mas não é assim. Porque na verdade ela falou com a boca que aceitava, mas na verdade o seu coração nunca aceitou. Então quando ela sai da conversa, ela se rebela. Quando ela sai da conversa, ela procura ali se vitimizar, disseminar ali as suas justificativas até para as outras pessoas. E isso é algo gravíssimo. Porque, gente, afinal, não é no momento ali de confronto que a sua humildade é colocada em xeque? Quando o seu ego não está sendo confrontado, você precisa mostrar que você é humilde? Nem tem como você mostrar que você é humilde quando o seu ego não é confrontado. Você mostra sua humildade quando o seu ego ali, está sendo colocado ali, em confronto. A sua humildade é colocada em xeque, né, nesse momento, né? Agora, a gente precisa tomar cuidado porque o orgulho, ele foi o primeiro pecado que existiu. Antes de vocês existirem. O orgulho, ele foi o primeiro pecado. Porque o orgulho, ele foi o pecado de quem? Do diabo. Então, como o diabo cometeu, né, esse orgulho, engraçado que o orgulho ele tem uma força incrível de destruição. Porque o orgulho, ele não destrói só a si mesmo. Ele prolifera. Ele multiplica. Olha o que o orgulho de Lúcifer fez. Ele transbordou sobre o quê? Sobre os anjos. Sobre a terça parte. Então, olha como o orgulho ele é algo destrutivo, gente. Tudo começou no orgulho. Começou ali, pum. O orgulho foi o início. Então, o orgulho é uma coisa que você precisa lutar
Porque, afinal, cristão significa pequeno Cristo, não é isso? Significa que a gente precisa fazer as mesmas atitudes de Cristo. Mas se você está na igreja, fala que é cristão e é uma pessoa orgulhosa, eu sinto te dizer, você está repetindo as mesmas atitudes do mal, do diabo. Você, como cristão, você é pequeno Cristo, não pequeno demônio. Então, cuidado com as ações de quem você copia. Porque se você copia as ações de Cristo, você é como um pequeno Cristo. E se você copia as ações do diabo? Isso prolifera. Você precisa tomar muito cuidado. Cuidado se você tem amigos orgulhosos, porque isso prolifera. Aquele orgulho acaba pegando em você. Você se torna com aquele pensamento. Uma mãe orgulhosa vai criar filhos orgulhosos. Isso prolifera. O orgulho é proliferador. Só que o orgulho ele é um pecado do mundo. E a humildade ele é um atributo de Deus. Jesus desceria aqui para morrer por nós se ele não fosse humilde? Ele ia falar, olha quem eu sou para morrer por esses daí? Imagina, olha quanto mal eles fizeram para mim, para os meus profetas. Olha o passarinho ali já participando da pregação. Então imagina ali, ó, Jesus falando assim, eu não vou descer não, porque olha quanto mal esse povo fez para mim. Porque quando fazia para os profetas dele, estava fazendo mal para Deus. Ainda bem que Deus não é como a pessoa que é orgulhosa. Porque a pessoa que é orgulhosa pisou no carro dela, ela não quer papo, ela não quer falar, ela não quer saber, ela vira as costas, ela não concorda, ela não aceita. Mas Jesus é completamente o quê? O oposto. Jesus vai lá e faz o quê? Jesus vai lá e faz, mostra aqui pra gente como que é ser humilde. Como que é ser desse jeito? É você fazer o bem para as pessoas, é você aceitar o seu propósito. É a atitude de Jesus. Ele deixou tudo ali, ó, para fazer o que tinha que ser feito. É um exemplo de humildade. Então, como cristãos, a humildade tem que ser uma máscara? Não. A gente precisa que a humildade esteja, ó, aqui, ó, não uma máscara, mas em nós. Ali, ó, postada na gente, na nossa vida. A humildade tem que estar aqui, ó. E aí, quando a sua humildade for colocada em xeque, você vai ser aprovado. Porque não tem máscara para cair. Você é humilde, é mesmo. Você é de verdade. Você acha melhor reconhecer os seus erros, porque assim você dá chance para mudança. Do que você ser orgulhoso de achar que você nunca está errado, de achar que as coisas têm que funcionar do seu jeito e continuar longe de Deus, continuar nessa vida. Então, meu amado, preste muita atenção nisso, nessa máscara. Próxima máscara. Próxima máscara vai ser a máscara da gratidão. A máscara da gratidão, né? E a gratidão, na verdade, ela é muito importante, porque se uma pessoa não sabe reconhecer o que as pessoas fazem por ela, ela não é íntegra. O que é íntegro? O que é ser íntegro? É ser uma pessoa de bem, é ser uma pessoa que tem integridade, é uma pessoa correta. Se você não é grato, você não é correto na sua vida. Você é uma pessoa que vive no erro. O cristão, né? Sem integridade, não existe de fato. O crente sem integridade não pode ser chamado de cristão. Né? Uma pessoa sem gratidão é uma pessoa que tem um defeito de caráter. A gente chama de defeito. Quando você pensa em defeito, quem já viu um defeito físico? Às vezes defeito físico. A pessoa tem ali um pedaço faltando do braço. É uma coisa visível, né? Mas é uma falta, né? Quando você olha ali, uma pessoa com algum defeito, você fala, puxa vida, essa pessoa tem
aí vai ter um braço, ter uma perna, uma falta, né? Mas quando a gente fala de defeito de caráter, você não para pensar, cara, o que é defeito de caráter? É um caráter defeituoso. É um caráter, só que o caráter você não vê, né? Pra você ver que ele tá feio. O caráter você não vê pra falar assim, poxa, tá faltando aqui. Então você pensa assim, é só um defeito de caráter. Como se um defeito de caráter não fosse algo assim, ó, pra você parar e falar, meu Deus, se é um defeito eu preciso consertar. Se eu entro num avião com um defeito, eu posso o quê? Morrer. Se o avião estiver com defeito, provavelmente eu vou morrer. O que eu quero? Que o avião conserte. Um dia eu estava esperando um avião e aí teve um atraso. E aí eu falei, por que está atrasando? Eu estava nervosa já, porque atrasou muito aquele dia. E aí vieram falar pra gente, porque tem um defeito no avião. Pô! Quase que eu falei, não, a gente fica por aqui. Porque eu quero o quê? Eu quero que ele conserte. Quando ele comprou, eu falei, mas será que deu tempo mesmo de consertar? Porque eu não quero entrar num avião com defeito. Eu não quero. Imagina você tá no carro e dá um defeito, você perde o volante ali, ó. Pum, a gente tá falando esses dias, né? Que uma vez a gente passou por isso. Perdemos, ó, a direção. Eu perder a direção, meu amado, é morte. Pare de olhar as faltas das coisas do seu caráter como algo comum que você pode viver sem. Você não pode. Você precisa consertar. Você precisa consertar. Porque um cristão com integridade, ele precisa ter caráter, ele precisa ser grato. A gratidão é um pedaço importante desse caráter. Não pode ter defeito. Eu falava com os adolescentes, porque eu fui ensinar para eles sobre as obras da carne, né? E aí depois que acabou o culto, vem todo mundo falar comigo e contar, né? Compartilhar ali suas experiências pessoais. E aí um dos adolescentes falou, tia, olha o que aconteceu. Eu estava escrevendo com a minha caneta e um colega meu estava sem a caneta. E aí eu peguei a caneta e falei assim, não tem problema, eu te dou uma caneta. E ele pegou uma caneta e deu a caneta. Aquela pessoa falou, obrigada. Obrigada. Ela agradeceu, mas ela completou com a seguinte frase. Obrigada, mas eu queria a sua caneta. Eu queria a sua caneta, eu não queria essa, eu queria a sua que você está escrevendo. E ali, né, a criança falou aquilo pra mim e eu falei, uau. A pessoa que usa a máscara da gratidão, ela é como esse amiguinho aí, ó. Mas tem um detalhe. Esse amigo, ele mostrou que ele era ingrato. Mas a pessoa que usa a máscara da ingratidão, ela falaria assim, obrigada. E ela não falaria com a boca, mas o que eu queria era o que você está usando. Mas ela falaria com o quê? Com o coração. Por quê? Porque a gratidão na vida dela é só uma máscara. Então ela não vai falar com a boca, senão ela vai estar demonstrando a ingratidão que tem nela. Então ela parece grata. Tá entendendo? Ela só parece, obrigada. Mas dentro do coração ali, no interior da pessoa, a pessoa falaria ali, falando assim, mas esse daqui eu não quero. O que eu quero é o outro. E se uma pessoa não sabe ser grata com o homem que ele vê, que ele convive, que está diante dele, quanto mais com Deus que ele não vê. As pessoas ingratas, elas se tornam pessoas reclamonas. Aquelas pessoas que só reclamam, só um reclamão, só reclama. E quando você só reclama da sua vida, porque minha vida não é assim, porque tal, porque isso, porque aquilo. Quando você se compara com a vida do outro, você comete um erro. Você para de olhar para as coisas boas da sua vida, porque você queria estar no lugar do outro. Então muita gente
tem essa máscara de gratidão, porque ela até sabe agradecer as coisas, mas na verdade existe um espírito, ou um espírito invejoso por trás, porque na verdade queria outro tipo de coisa, ou um espírito ganancioso que não aceita de Deus aquilo que Deus entrega para a pessoa. Isso é muito triste. Uma pessoa quando não é grata, ela não vai chegar longe, infelizmente. Você não vai chegar longe, nem com as pessoas, porque isso reflete no seu trabalho, na sua casa. Pais ingratos criam filhos ingratos. Então, essa ingratidão vai te fazer perder muita coisa. Muita coisa. Porque quando o teu filho olhar para você, reclamando do teu trabalho, reclamando das pessoas que te ajudam de outra forma, reclamando daquilo e não valorizando aquilo, quando você fica velho, e aí chegar a vez desse seu filho cuidar de você, ele vai ser ingrato também por tudo aquilo que você fez para ele, mas tudo bem, porque o papai é grato. Então tudo bem. Então tá tudo bem o seu filho também o quê? Ser ingrato. Olha como isso é uma coisa o quê? Seríssima. Nós precisamos consertar todos os defeitos de caráter da nossa vida. Tá certo? A gratidão não é para ser uma máscara. Ai, obrigada a Deus, quando o seu coração na verdade está lá. Eu não queria isso. Eu não aceito isso. Porque tem gente que vai seguir sempre reclamando da vida e lamentando o que não tem. Porque ela não confia na verdade que os planos de Deus são maiores que o dela. Então ela vai ser uma frustrada porque os planos dela não deu certo. E ela vai seguir frustrada porque ela acha que os planos dela seriam melhores do que aquilo que Deus preparou para ela. Olha como isso destrói. Gratidão não pode ser máscara. Agradeça por tudo aquilo que Deus faz. Mesmo que você não entenda, mesmo que não seja o seu sonho, mas se é o sonho de Deus, Ele sabe que é melhor do que o seu. Se você tem confiança nele, você tem que saber entender que o dele é melhor do que o nosso. Tá certo? Próximo. Essa máscara é a máscara da disposição. Disposição, a máscara da disposição. Afinal, aqui nós temos tantos obreiros, líderes, né? São dispostos, né? E a gente precisa tomar cuidado quando a disposição não é algo que nasce no nosso coração. Quando é algo forçado. Porque se você não tiver disposição para trabalhar, limpar a igreja vai ser um saco. Se você não tiver disposição para fazer as coisas, se você for preguiçoso, se você tiver preguiça para fazer as coisas, para trabalhar na obra, na sua casa, para dar o melhor no seu trabalho. E muitas pessoas se mostram, né, dispostas, né, mas tudo que elas começam, elas não terminam. Tudo que ela promete que ela vai fazer, pode deixar, eu vou fazer. Ela acaba que não cumpre, não faz. Eu ia fazer uma pregação, aí o Thiago me atropelou. E passou na crônica, que ele falou sobre se me permitiram que eu visse, então é para eu fazer. Os adolescentes não estavam, né? Na quinta-feira lá embaixo. Mas é basicamente isso. Um pastor passou e ali o pastor viu tudo molhado, porque tinham deixado a torneira aberta, molhou todo o banheiro e tal, e ele começou a limpar o banheiro. Aí chegou o meio e falou: pastor, por que o senhor não me chamou para fazer isso? Eu poderia fazer para o senhor, não era para o senhor estar fazendo isso. E aí o pastor falou: porque se Deus permitiu que eu visse, era para eu fazer. E aquilo ficou no coração daquela pessoa, que um dia o pastor chegou e ele estava lá, raspando a grama lá, cortando a grama, sem que o pastor tivesse mandado, porque ele viu a grama alta e ele entendeu, ele compreendeu essa lição. Pô, se Deus permitiu que eu visse, então era para eu o quê? Fazer, eu tenho que ter disposição.
disposição. E a disposição é o que vai dizer isso. Não adianta você colocar uma máscara de eu faço, eu sei. Quantos usam aí essa máscara, né, de disposição, quando na verdade a gente precisa ficar repetindo, implorando para fazer as coisas, repetindo para fazer o que tem que ser feito. E eu não estou falando isso só na obra, porque se uma pessoa ela não tem disposição de fato na obra, pode ter certeza que na casa dela é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque a gente aprende a cuidar da nossa casa para a gente poder cuidar da casa de Deus. Mas se a gente não cuida com amor da nossa casa, como que a gente vai cuidar da casa de Deus? A disposição é algo que a gente tem que ter, e não só para trabalho físico, viu, pessoal? Não só para trabalho físico, mas para coisas espirituais também. E o que isso significa? A gente está fazendo um propósito. Quem está no propósito? Estamos no propósito. Existem 3 tipos de pessoas nesse propósito: os realizadores, os fazedores e os assistidores. São 3 tipos de pessoas. Os realizadores foram as pessoas que, quando ouviram que eu ia fazer um propósito até o dia da consagração, me mandaram mensagem: tia, a gente pode fazer assim, assado, eu posso ajudar em quê? Você quer ideia para quê? Como que vai ser esse propósito? A gente tem que pensar no quê? A gente são os realizadores. Aí tem os fazedores, que são aqueles que fazem o propósito, que é o mínimo. O mínimo, já que existe um propósito, você tem que ser feito. A ideia era que todo mundo ajudasse a realizar. Se todo mundo ajudasse a realizar, a igreja faria muito mais coisas, porque eu sou sozinha. Então, se eu tivesse ajuda de mais, ideias e ajudas, não, essa ideia não ficou legal não. Essa ideia ficou boa. Mas às vezes você nem dá ideia porque você tem medo de eu falar que a sua ideia não ficou legal. Não, essa ideia eu não vou fazer. Então eu nem vou dar na próxima, porque você é orgulhoso, porque você usa uma máscara de orgulho, né? Ou uma máscara de humildade, porque você é orgulhoso. Então, tem que ajudar, tem que contribuir. Todos aqui devem buscar ser realizadores. Mas se você ainda está aprendendo e está no processo, tudo bem. Então seja o quê? Um fazedor. É aquele que vai fazer, vai pegar o propósito, vai cumprir. Hoje é dia de fazer jejum, eu vou fazer jejum. Hoje é dia de fazer a oração, escrever a carta, eu vou fazer a oração e escrever a carta. Eu não vou mandar levantar a mão. Mas eu sei quem está fazendo e quem não está. Tem gente que nem vai no grupo da igreja olhar. Se você nem vai olhar, eu já sei que você nem sabe o que é aquele dia do propósito. E aí todo mundo correu para fazer a sua cartinha hoje porque tinha que apresentar no culto. Mas de manhã tivemos que sair lembrando as pessoas. Então, poxa, o mínimo que você tem que fazer é fazer. Mas tem os assistidores. Os assistidores não realizam, não fazem parte. Os assistidores, eles não... TV, não é? Espectador. Espectador. É que eu quis falar para eles entenderem, né? Tem os espectadores. Peraí que a Larissa, né? Ela gosta das palavras. Tá certo. É a gente que tem que aprender. Não é você que tem que diminuir, não. A gente tem que aprender. Porque esses dias fizeram bullying com a Larissa, falando que ela fala muito difícil, que a gente não entende as coisas da pregação. Mas a gente tem que aprender, a gente vai aprender. Mas é isso, então, os assistidores, espectadores, são aqueles que olham, que assistem acontecer. Eu assisto o meu irmão fazendo, eu assisto o propósito correndo, vai ter a consagração, vou estar lá assistindo a consagração. Mas você não é o fazedor, você não está ali,
fazendo parte. Vocês estão conseguindo entender, gente? Sim. Então, é muito importante a gente entender isso, sabe? Que a disposição, ela vai ter que surgir. Vai ter que surgir. Aqui no sítio eu vejo a disposição das pessoas. A gente teve um sítio há 2 meses atrás. A disposição de quem já estava lá. Opa, precisa de ajuda, pastora, o que eu vou fazer? Qual vai ser meu dia? Precisa, fora o meu dia, outro dia, precisa hoje, precisa... E aquelas pessoas que nem se deram o luxo de perguntar. Que já é um problema, porque quem quer faz. Mas nem se deram o luxo de falar: pastora, está precisando de alguma coisa? Eu vou ajudar em alguma coisa? Que é a máscara, santidade. A última máscara que nós vamos falar é a máscara da santidade. E a santidade era algo que a gente precisava ter no nosso coração, ali cravado no nosso coração. A santidade é quando a gente busca ser santo. Mas tem gente que se sabota. Tem gente que se sabota sozinho. Ela começou um jejum, ela não vai até o fim, ela se sabota. Tem gente que se sabota as suas orações. Ela começa a orar, dá preguiça, ela para. Tem gente que sabota a leitura da palavra de Deus. Ela começa um propósito de ler, e aí tem um dia que ela... hoje eu estou cansado demais. Eu vou assistir TV. As pessoas se sabotam. Quando a santidade, não adianta você mostrar para todo mundo: olha, eu faço jejum, eu faço isso, eu faço aquilo. Porque quem está vendo é quem? É Deus. Quem está vendo é Deus. E aí eu te pergunto um fato. Deus, Ele não te assiste em todo momento? Sim. Deus, Ele te assiste em todo momento. Então, você mostrar que você é santo sem que você de fato seja, o nome disso é mentira. Quando eu falo em mentira, me vem à tona um teatro que a gente fez uma vez. Quem lembra o teatro Mentira? O teatro Mentira foi um teatro que, quando eu quis escrever aquele teatro, foi para que as pessoas entendessem o desespero de alguém que queria provar que ela era cristã, mas que ela não era. E não era por quê? Por causa das atitudes. A santidade a gente busca todos os dias na nossa escolha. Quando a gente escolhe uma roupa que a gente vai colocar, quando a gente escolhe o filme que a gente vai assistir, quando a gente escolhe a nossa forma de conversar com as pessoas, o que vai sair da nossa boca. A santidade acontece porque até bloquinho de crente nesse carnaval, viu? Tem até bloquinho de crente. E assim, não tem. Porque a gente sabe que a santidade acontece fora do que aquilo acontece. Fora daquelas músicas. Fora daqueles costumes, daqueles vícios. A santidade acontece fora. Fora. Eu quero deixar 2 perguntas aqui para vocês. Importantes, hein? Abre aí Mateus 7. Eu vou fazer a primeira pergunta. A primeira pergunta é assim, ó. Como que eu descubro se eu estou vivendo com máscaras? Eu quero que vocês falem isso para vocês agora, assim, ó. Como eu descubro se estou vivendo com máscaras. E a palavra de Deus vai trazer as respostas. Mateus 7, versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura,
colhem-se uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então vamos pensar. Como que se conhece a árvore? Quem é a árvore? Nós. E o que são os frutos? Nossas atitudes. Como que eu sei se a Verônica, se essa árvore Verônica aqui é uma pessoa boa ou não? Ah, pastora, mas o problema é dela se ela for uma má pessoa. Você não deve julgar os outros. Eu julgo, porque senão nem me aproximo. Porque as más conversações corrompem os meus bons costumes. Então eu vou julgar sim. Aqui essa passagem, Deus está mandando a gente julgar os falsos. Os profetas falsos, os cristãos falsos. Ele está aqui dando a dica. Opa, como que você vai saber? É só você fazer assim, assim, assim. Porque você precisa saber. Isso sobre a vida do outro, mas e sobre a sua vida? Funciona da mesma forma. Você olha para as suas atitudes. E as suas atitudes são os seus frutos. Eu olho para a vida da Verônica e eu sei se é uma pessoa boa ou má por aquilo que sai dela. Pelo fruto que sai dela. Se é um fruto ruim, se o que sai dela é vício, se o que sai dela é inimizade, se o que sai dela é confusão, se o que sai dela é palavrão, se o que sai dela... Eu vou olhar. Vou falar, opa, peraí. Você é levita? Você é uma levita? Mas você é levita e fala palavrão? Ou nem vamos com palavrão, isso é coisa dos adolescentes que tem que aprender a ter visão. Vamos mais profundamente. Você é levita e você fala mal dos seus irmãos, você tem algo contra seu irmão? Você nunca leu na palavra do Senhor que se eu tenho algo contra o meu irmão, eu nem devo ofertar. Eu tenho que deixar a minha oferta lá, consertar com o meu irmão, para voltar e Deus receber. Deus nem te recebe se você tem algo contra o seu irmão. E você é levita? Para pensar, meu amado. Você é obreiro, é levita. Você é colaborador, está colaborando na obra, ainda não é obreiro, ainda não é levita, ou é um ex-obreiro que está lutando para voltar a ser obreiro. Mas espera aí, tem que ter relevância o que você diz ser com aquilo que você faz. Se não tem relevância, eu sou super de Deus, mas a minha atitude é essa. Você não engana ninguém que não viva de máscara. Você pode enganar os que vivem de máscara, porque esses se enganam, então também se enganam com você. Mas aquele que não vive de máscara, ele identifica quem vive de máscara assim, ó. Pá, pá, pá. Isso é uma máscara. Por quê? É aquilo que você não faz. É aquilo que você não deve fazer. Então a primeira coisa, como que eu descubro se eu estou vivendo com máscara? Dessa forma. Como eu analiso a vida das pessoas, eu devo analisar a minha vida. Pô, a minha vida. Minha vida tem que ser testemunha. Eu não posso estar aqui pregando, sair lá fora e pecar lá. Então eu tenho que dar o meu bom testemunho. Eu tenho que viver sem o quê? Sem máscaras. Descubra se você está vivendo com alguma máscara. Se desbloqueie. Não fala assim, não, eu sou super 100% convertido. Se desbloqueie e fala, será que tem alguma máscara aqui que eu tenho que soltar? Se desbloqueia. Por quê? E por que, a segunda pergunta, por que é importante eu mudar hoje? Repete aí. Por que é importante eu mudar hoje? Depois de você analisar os seus atos, saber se os seus atos condizem, se os seus frutos condizem com aquilo que você diz ser, você agora vai entender o seguinte. Por que é tão importante você mudar? Não amanhã, não na consagração, não durante o ano, mas hoje.
Por quê? Se você for lá no 21, diz assim, ó. Porque nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E essa passagem é uma passagem que me assusta. Quando eu vejo essa passagem, ela me assusta. E ela deveria te assustar. Porque você deveria pensar assim, essa passagem não é para quem está pulando carnaval. Essa situação aqui, porque lá, se eles não se converter, o inferno já está declarado. Mas essa situação de Deus olhar para você e falar assim, eu não te conheço, se afaste de mim, eu não te conheço. Você imagina você andando na rua e alguém chegando perto de você, que você não conhece, querendo te agarrar, querendo, o que você falaria? Primeira coisa, sai, se afasta de mim. Por quê? Por quê? Porque eu não te conheço. Agora, você imagina você numa situação dessa com Deus? Porque é você que profetiza em nome de Jesus. É você que expulsa demônio. É você que realiza milagre. Mas se você deixar uma máscara te separar de Deus, Deus não vai te reconhecer. Deus não vai te reconhecer. E eu vou estar aqui, mas Senhor, sou eu. E Ele não sabe quem você é. Isso serve para a gente pensar todos os dias que a nossa mudança tem que ser diária quando a gente acorda. E quando acorda, a gente tem que, Senhor, me perdoa pelos meus erros, meus pecados, minhas falhas. Ah, mas eu não pequei. Não, você não sabe. Às vezes a gente fala algo que não deveria, a gente pensa algo que não deveria. Às vezes a gente peca no inconsciente. Peça perdão. Já começa a sua oração assim, Jesus, Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente me perdoa por todos os meus erros, minhas falhas, que eu não quero que nada me afaste do Senhor. Me ajuda a ser melhor. E não só orar, mas buscar isso em atitude. Quando você fala, Deus, me ajuda a ser melhor, Ele vai colocar situações na sua vida que te deixarão melhor. Ou te deixarão pior. Vai depender das escolhas que você fizer, das atitudes que você tomar em relação às lutas que possam vir. Você pede para Deus te deixar forte e às vezes vem um problema. Para quê? Para te ensinar a ser forte. E você pode sair daquilo forte para vencer agora qualquer coisa que vier diante de você. Ou você pode se abalar e morrer ali mesmo. E nem ser aprovado. Então, a gente tem que decidir que as nossas máscaras, se existirem alguma máscara que caiam, que venham cair, que caiam, sabe? A gente tem que buscar para que essas coisas que a gente falou, sejam essas virtudes, né, que a gente falou, sejam de fato ali atributos reais na nossa vida. E não uma máscara de mentira, e não uma vida de aparência. Então eu quero orar, neste momento eu quero profetizar. Mas eu quero profetizar sobre uma palavra. E essa palavra diz assim, ó. E destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andavam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Esse trechinho é simplesmente uma passagem de Isaías, está lá no 25, 7. É simplesmente uma passagem de Isaías, da época em que o povo de Deus, o povo que era chamado pelo nome de Deus, viviam ali
né, com máscaras, com esse véu, com essa cobertura, né, até algumas versões da outra Bíblia que eu estava lendo falava, né, essa cobertura, né, então o povo vivia dessa forma, com essa, permitindo que essa cobertura, essa máscara separassem eles de Deus, mas aqui era uma profecia de que Deus ia ajudá-los a fazer o quê? Derrubar tudo aquilo que afastava eles de Deus, porque o povo estava clamando, os profetas estavam clamando. Então nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos pedir para isso. Deus, se porventura existe uma máscara na minha vida, se porventura, se às vezes eu sorrio e não é isso que eu pensava dentro do meu coração, se eu olho para o meu irmão, sorrio e não era esse sentimento de amor que eu estava sentindo por ele, se na igreja eu fecho os meus olhos para orar, mas na verdade eu não estou orando, eu estou pensando nos problemas que eu vou resolver depois, tudo isso precisa ser transformado. Nós vamos orar para isso.